Escorpião, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente, sou a Velum, é um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa, de reflexão junto comigo. Não sei o que está se passando, mas chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o seu momento. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir, para fortalecimento dessa egrégora, tá bom? E o meu contato, Escorpião, está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá? O que traz Escorpião à minha mesa hoje? O que traz Escorpião à minha mesa hoje talvez seja a necessidade de ter sabedoria para identificar padrões, sistemas de crença, tá? Eu iniciei a leitura de vocês, Escorpião, com o 8 de espadas, porém, enquanto eu ainda estava me apresentando, quis cair alta sacerdotisa, fui intuída de aceitar, então deixei aqui, tá bom? Me denotando, o Escorpião, a necessidade, tá? De uma maneira de silenciar um pouco mais para entender como que funciona a questão mental de vocês, os seus padrões comportamentais, as suas crenças. Eu acho que alguns escorpianos venham a se beneficiar muito mais, tá? Em acessar um campo mais interno, tá bom? Para obter uma certa clareza daquilo que vocês veem como uma certa limitação, tá? Eu tenho uma progressão aqui interessante de um 4 de copas com 2 de copas, tá? Me denotando possivelmente a necessidade, tá, de vocês reconhecerem aquilo que se tornou uma mágoa, um peso para vocês, tá? Por que, Velum? Porque o 4 de copas ele veio na posição invertida. Sendo 4 de copas, normalmente estamos num estado de apatia, pode ser que internamente alguns escorpianos, tá? Estejam começando a reconhecer um luto mal digerido, alguma coisa que não deu certo, tá? Eu posso estar falando de aspectos relacionais aqui influenciando, tá? 4 com 2 eu tenho 6 de copas, eu posso estar falando até mesmo de um sistema de crenças herdado do eixo familiar, tá bom? E eu tenho uma progressão aqui interessante do arcano número 7, o carro, tá bom? Me denotando que possivelmente algumas pessoas já carregam esse perfil de se relacionar, tá? Já tem algum tempo e algumas pessoas precisam justamente fazer esse eixo aqui de olhar para essas questões, porque possivelmente a resposta que vocês procuram está justamente aqui. Perceba que a lâmina do carro, ela está olhando justamente para o campo das relações, das parcerias, olhando para esse 4 de copas aqui e olhando justamente para esse perfil comportamental, essa tendência. Eu posso estar me conectando aqui com escorpianos que se perguntam internamente por que eu sempre atraio o mesmo tipo de parceiro. Parece que vocês foram convidados ou já tem uma intuição muito clara de como que isso se manifesta, de como que isso, de certa maneira, sempre encontra um meio, um caminho, né? E é uma coisa muito mais interna, tá, o escorpião? Porque quando eu vejo aqui 7 com 2, eu caio na expectação 9, que é a lâmina do ermitão. Eu falei de se interiorizar, né? Eu posso estar falando com pessoas que sejam um pouco mais reclusas ou que tenham se tornado um tanto mais reclusos nos últimos anos, tá? Ou depois de uma parceria que não deu certo. Eu posso estar falando com pessoas que têm um perfil muito engessado do que é a pessoa ideal para vocês, tá bom? Outras pessoas têm uma tendência, tá? De ficarem aficionados por um perfil ideal, por uma ideia, tá? Um conceito é o que eu tô sentindo aqui. Ok, mais um. Nossa, pedi mais uma, veio o deck inteiro, né?
Só lâmina profunda, gente. Que delícia. Escorpião, aqui me parece, tá? A necessidade de um equilíbrio, tá? De você também fazer uma certa ponderação do que é justo na vida de vocês. Eu tenho aqui, aspectando o 8 de espadas, a lâmina da justiça me denotando essa necessidade, tá? De equilibrar algumas coisas num aspecto mais mental. Talvez alguns escorpianos aqui tenham a necessidade, tá, de entender como que funciona algum sistema de crença de vocês, de como que algumas ideias ficaram tão engessadas internamente, tá, para vocês conseguirem até decidir também aquilo que vocês dão, aquilo que vocês recebem, equilibrar as dinâmicas, equilibrar as trocas. Eu posso estar falando com pessoas que tenham dificuldade de se comprometer, seja emocionalmente, seja em outras questões da vida, tá? Outras pessoas têm uma certa dificuldade de se envolverem, de se entregarem, tá bom? Por que, Velu? Porque eu também tenho a lâmina da lua, e a lua, ela fala também da questão do nosso emocional, mas ela também fala, tá, dos nossos medos, das nossas projeções, tá bom? Então, isso já vem de algum tempo já, né? Eu posso estar falando com pessoas aqui que já carregam essa questão internamente já tem muito tempo, porque é o cavaleiro mais lento, tá? Algumas pessoas também têm uma certa... se espelham muito, ou podem vir a se espelhar muito numa figura materna, tá? Vocês podem estar lidando com uma pessoa de câncer aqui. Câncer tá favorecido, peixes também, tá bom? Câncer e peixes, e eu tenho Libra também, tá? Vocês podem estar lidando com pessoas dessas egrégoras, tá bom? Lembre-se de assistir o posto complementar de vocês, é touro, tá bom? É importante até para ampliar mais o campo de visão de vocês, tá bom, escorpião? E algumas pessoas têm meio que fazem uma certa projeção, talvez, de quem seria a pessoa ideal, ou de quem é a pessoa que vocês se sentem confortáveis para se abrir, para se expor, né? Outras pessoas aqui podem estar até entrando num aspecto de comparação. Outras pessoas aqui trazem questões emocionais ligadas à figura materna, tá bom? Da 20 de novo, julgamento. Algumas pessoas podem ter sentido quase que um chamado, um chacoalhão da vida, tá? Para olhar para essas dinâmicas, para olhar para o eixo relacional de vocês. A leitura de vocês está extremamente emocional aqui, tá? Qual é o conselho para escorpião? O conselho, obviamente, é se interiorizar, né? Buscar o autoconhecimento. Mas como o escorpião faz isso? Alguns escorpianos e escorpianas, tá? Precisam aprender a se maternar, tá bom? Entender as próprias limitações. Eu posso estar falando com pessoas que tenham muita rigidez, que se cobram demais, tá bom? Eu venho aqui com a lâmina da Imperatriz, ela veio aspectando justamente no eixo de 8 de espadas com a justiça. Possivelmente vocês venham se beneficiar muito mais em se nutrir, em trazer novidades, em explanar também, tá? Porque 3 é um número de expansão também, tá? Só que alguns escorpianos também têm uma certa dificuldade de cultivar vínculos afetivos femininos, aqui precisam trabalhar, tá? Porque toda vez que parece que vocês se envolvem, e quando eu falo vínculos femininos, eu não estou me referindo a gênero biológico, tá, escorpião? Eu estou falando de energias, tá? Temos sempre a polaridade yang, a polaridade yin. Tem pessoas que vão estar mais no eixo, outras que estarão mais em outro, tá? E temos isso também internamente. Eu posso estar falando com pessoas que tenham dificuldade de fazer esse casamento de energias de maneira agregadora, expansiva, nutritiva, que a Imperatriz traz aqui. Curioso, porque eu falei sobre isso na leitura de touro também, tá? Aconselho fortemente que dê uma olhadinha lá, tá? Algumas pessoas precisam cultivar um pouco mais esse lado, tá bom? Eu venho aqui com o 7 de ouros me trazendo que é um trabalho também que ele é cotidiano. Não adianta você, o escorpiano, ir na terapia uma única vez
e achar que o teu problema está resolvido, porque não está. Claro que para questões psicológicas, médicas, recomendo que vocês busquem auxílio especializado, tá? Não sejam irresponsáveis. Mas voltando para o eixo da questão, é um trabalho que ele é interno, é uma lapidação que ela é interna. O 7 de ouros é quando a gente faz a nossa semeadura, tá? Só que as nossas sementes, elas não germinam em uma semana, a árvore ela não se forma em uma semana, leva tempo. Algumas pessoas precisam dedicar tempo para si próprias, trazer esse aspecto de nutrição. Acontece que possivelmente é algo que vocês ou não querem, ou vocês têm uma certa resistência e bloqueio, porque eu tenho 5 de bastos. Outras pessoas aqui têm essa dificuldade muito por conta de eixos externos, tá? E já até eu posso estar falando com pessoas aqui que não necessariamente sejam reativas, mas que parece que está sempre tendo conflitos no cotidiano. Eu posso estar falando com pessoas aqui que tenham uma certa dificuldade de lidar com a figura materna também. Parece que aquele ditado, né, o santo não bate, algo nesse sentido. E é óbvio que isso causa muita tristeza, né? Tenho 2 lâminas de bloqueio aqui, um 5 de bastos e um 5 de copas. Tá extremamente pesado para vocês. Escorpião, aqui me traz, tá, a ideia de que vocês precisam enfrentar essas situações que são extremamente complicadas, e eu digo por experiência. Seria muita hipocrisia minha eu trazer qualquer contexto aqui, eu trazer qualquer apontamento, direcionamento, sem eu não ter conhecimento de causa. Todos nós passamos pelas nossas batalhas, seja externas e internas, tá? Todos nós, em algum momento, ficamos sobrecarregados, cansados. Acontece que é preciso, tá, o escorpião, você soltar esses fardos. Alguns fardos não lhe pertencem, algumas responsabilidades não lhe pertencem, tá? Só que muito por um sistema de crenças, muito por uma questão de quase que de ter controle. Eu falei disso na leitura de touro. Aqui eu tenho 15, o diabo. É quase que obsessivo. E enquanto vocês estão depositando energia nisso aqui, vocês não conseguem fazer essa resolução internamente, essa conciliação internamente. Às vezes, escorpião, temos um problema com a pessoa e é muito fácil, sempre chega alguém, né, e fala, você tem que perdoar, você tem que entender e tal. É claro que a consciência, é claro que a responsabilidade recai sobre quem tem mais consciência, mas esse negócio de sempre passar pano, digamos assim, porque sempre foi assim, tá tudo certo, não. Eu acho que aqui eu falo mais no eixo de fazer uma gestão de limites, né, saber delegar também, eu falei sobre isso numa leitura posterior, tá bom? Até para que vocês consigam manifestar coisas mais prósperas na vida de vocês, porque eu tenho o mago e eu tenho no fundo o rei de ouros, tá? Me trazendo essa energia aqui. Acontece que esse trabalho, ele precisa começar. Você possivelmente já reúne todos os elementos dos quais precisa para fazer essa reforma íntima, tá bom, escorpião? Eu vou puxar só um conselho aqui com o Lenormand para finalizar a leitura de vocês, tá? Alguns escorpianos e escorpianas têm a necessidade, tá, de sair de um campo um pouco mais mental, que traga irritabilidade, instabilidade emocional, tá? Alguns carecem, tá, de maturidade emocional também. O autoconhecimento, ele proporciona isso também, até para que as coisas consigam fluir. Eu tenho as nuvens, eu tenho a criança, eu tenho os riachos e eu tenho a casa. Algumas pessoas precisam aprender a ancorar a energia de vocês, sair da rigidez, sair do campo mental e trazer algumas coisas a nível material, manifestar com o mago. Bem, escorpião, essa foi a leitura de vocês, espero que vocês tenham curtido. Curta, comente, compartilhe e até breve.